Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava, e vendo Maria, ela prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria chorando, e os judeus que a acompanhavam também em lágrimas, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Então perguntou: onde o colocaram? Eles responderam: vem e vê, Senhor. Jesus chorou. Esse simples versículo, Jesus chorou, carrega uma profundidade imensa. Ele demonstra a humanidade de Cristo, seu amor e compaixão pelas nossas dores. Não é um Deus distante, mas um Salvador que sente nossas angústias, que se importa e chora conosco. Essa imagem nos aproxima de um Deus que é empático e compreensivo, capaz de se emocionar com nossas lutas e dificuldades. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Essa verdade é central para o cristianismo e nos lembra que o amor divino é incondicional, não baseado em nossos méritos, mas em sua graça abundante. Quando Judas, que havia traído Jesus, viu que ele fora condenado, foi tomado de remorso. Devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Esse episódio de Judas nos alerta sobre as consequências do remorso sem arrependimento verdadeiro. Ele reconheceu seu erro, mas não buscou o perdão. Quantas vezes nos encontramos em situações semelhantes, carregando culpas que poderiam ser entregues a Deus? O exemplo de Judas é um convite para buscarmos a graça e o perdão que estão sempre disponíveis para aqueles que se voltam ao Senhor. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Esse mandamento de Jesus é desafiador. Amar quem nos ama é fácil, mas amar nossos inimigos exige um coração transformado. É uma demonstração de que somos filhos de Deus, que age com misericórdia e graça para todos. Isso nos chama a refletir sobre nossas atitudes. Estamos amando como Deus ama? Estamos dispostos a orar por aqueles que nos ferem e buscar reconciliação? Em todas essas passagens, vemos um chamado claro para viver uma vida de amor, compaixão e entrega. O exemplo de Jesus nos ensina a caminhar em humildade, reconhecer nossas fraquezas e confiar no poder transformador de Deus. Seja nos momentos de dor, como o choro de Maria e Jesus diante da morte de Lázaro, ou nos momentos de remorso, como no caso de Judas, sempre há uma lição de esperança e redenção. Em todas essas passagens, vemos um chamado claro para viver uma vida de amor, compaixão e entrega. O exemplo de Jesus nos ensina a caminhar em humildade, reconhecer nossas fraquezas e confiar no poder transformador de Deus. Seja nos momentos de dor, como o choro de Maria e Jesus diante da morte de Lázaro, ou nos momentos de remorso, como no caso de Judas, sempre há uma lição de esperança e redenção. O choro de Jesus diante do túmulo de Lázaro é especialmente poderoso. Ele nos mostra que, mesmo sendo divino, Jesus compartilhou de nossas emoções humanas. Ele se comoveu pela dor de Maria e Marta, demonstrando que Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Esse momento nos ensina que é normal sentir dor e chorar nas adversidades, mas também nos convida a confiar que Deus tem poder para trazer vida mesmo onde parece haver morte. Assim como Ele ressuscitou Lázaro, Deus pode ressuscitar nossos sonhos, restaurar nossos relacionamentos e renovar nossa fé. Por outro lado, a história de Judas é um lembrete de que as consequências de nossas escolhas podem ser devastadoras, mas também nos leva a refletir sobre a importância do arrependimento e da graça divina. Embora Judas tenha sido consumido pela culpa ao perceber o peso de sua traição,
Sua história nos ensina que Deus sempre está disposto a oferecer perdão. Mesmo quando sentimos que erramos gravemente, somos convidados a nos voltar para Deus com humildade, pois Ele é capaz de transformar nossas falhas em instrumentos de aprendizado e redenção. Jesus também nos desafia a um nível de amor que vai além do natural. Amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Esse mandamento é radical porque exige que deixemos de lado o orgulho, a vingança e a justiça própria. Amar os inimigos não significa ignorar as injustiças, mas sim escolher responder ao mal com bondade, buscando sempre refletir o caráter de Deus. Ele nos dá o exemplo ao orar por aqueles que o crucificaram, mostrando que o perdão é uma força transformadora capaz de curar feridas profundas e quebrar ciclos de ódio. Além disso, o chamado de Jesus para amar ao próximo como a si mesmo nos lembra de nossa responsabilidade em viver uma vida de serviço e generosidade. Não se trata apenas de gestos grandes, mas de pequenos atos de bondade que fazem uma diferença significativa na vida das pessoas ao nosso redor. Um sorriso, uma palavra de encorajamento ou um simples gesto de ajuda podem ser sinais tangíveis do amor de Deus no mundo. A prática do amor também inclui uma entrega total a Deus, reconhecendo que tudo o que somos e temos vem dele. A vida de Jesus foi marcada por obediência ao Pai, e Ele nos chama a seguir o mesmo caminho. Isso pode significar abrir mão de nossos próprios desejos para atender às necessidades dos outros, confiar nos planos de Deus mesmo quando não entendemos e buscar uma vida de comunhão constante com Ele através da oração e da palavra. Outro ponto essencial dessas passagens é o convite ao perdão. Muitas vezes guardamos mágoas e ressentimentos que nos prendem e nos impedem de experimentar a liberdade que Deus oferece. O perdão não é apenas um benefício para quem o recebe, mas também para quem o oferece. Ao perdoarmos, deixamos de carregar o peso do rancor e nos abrimos para a paz que vem de Deus. Jesus nos perdoou de maneira incondicional e Ele espera que façamos o mesmo com os outros. No contexto atual, essas lições são mais relevantes do que nunca. Vivemos em um mundo repleto de divisões, conflitos e dores, onde o amor genuíno muitas vezes parece escasso. No entanto, a mensagem de Jesus é um lembrete de que somos chamados para ser luz em meio à escuridão. Cada ato de amor, compaixão e perdão é uma maneira de espalhar o reino de Deus na terra. Por fim, essas passagens nos mostram que, independentemente das circunstâncias, Deus está presente e ativo em nossas vidas. Ele vê nossas lágrimas, ouve nossas orações e caminha conosco, mesmo nos momentos mais desafiadores. Ao abraçarmos o amor de Deus e o compartilharmos com os outros, nos tornamos testemunhas vivas de sua graça e bondade, transformando o mundo ao nosso redor e trazendo esperança para aqueles que estão perdidos ou feridos. Que possamos sempre lembrar dessas verdades e buscar viver de maneira a refletir o amor de Jesus em tudo o que fazemos. Afinal, é através do amor que mostramos ao mundo quem somos e a quem pertencemos. Mas como podemos, de fato, refletir esse amor em nosso cotidiano? Refletir sobre o amor de Jesus vai muito além de palavras e intenções. Trata-se de uma prática ativa que exige um coração disposto, humildade e um desejo sincero de imitar o Mestre. Começa em pequenos gestos, um sorriso oferecido a um estranho, um ouvido atento a quem precisa desabafar, um ato de generosidade àquele que está em necessidade. São esses pequenos atos, muitas vezes invisíveis aos olhos do mundo, que se tornam poderosos aos olhos de Deus. Refletir o amor de Jesus também significa estender a graça aos outros, mesmo quando eles não a merecem. Assim como Jesus nos perdoou e nos amou incondicionalmente, somos chamados a perdoar aqueles que nos magoaram e a amar aqueles que podem ser difíceis de amar. Esse tipo de amor, que é altruísta e desinteressado, é um testemunho claro da presença de Deus em nossas vidas. Em nossa caminhada cristã, somos frequentemente desafiados a demonstrar esse amor em situações de conflito e diversidade. Quando enfrentamos críticas, injustiças ou oposição, a tendência natural é reagir com raiva ou retaliação. No entanto, Jesus nos ensina a responder com mansidão e humildade.
Ele nos lembra que o amor verdadeiro não busca vantagens próprias, mas sempre visa o bem do outro. Isso não significa ser passivo diante do mal, mas escolher um caminho de paz, reconciliação e justiça. A maneira como tratamos as pessoas ao nosso redor é um reflexo direto do amor que temos por Deus. Quando amamos o nosso próximo, estamos obedecendo ao maior mandamento dado por Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Isso significa que cada interação humana é uma oportunidade de demonstrar o amor de Deus. Amar como Jesus amou é um chamado à ação. Isso inclui amar os necessitados, os marginalizados e aqueles que muitas vezes são esquecidos pela sociedade. Jesus passou grande parte de seu ministério entre aqueles que eram desprezados pelos outros, os pobres, os doentes, os pecadores. Ele não apenas os acolheu, mas também os honrou e restaurou sua dignidade. Quando seguimos esse exemplo, estamos vivendo o verdadeiro evangelho e mostrando ao mundo um vislumbre do reino de Deus. Outra forma de refletir o amor de Jesus é através da empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor alheia e de se importar profundamente com as experiências e lutas das pessoas ao nosso redor. Jesus demonstrou empatia repetidas vezes em seu ministério. Seja ao chorar com Maria e Marta pela morte de Lázaro, ao curar os enfermos ou ao perdoar pecadores. Ele nos convida a fazer o mesmo, a olhar além de nós mesmos e a nos engajarmos no sofrimento e nas necessidades dos outros. A empatia também nos ajuda a superar preconceitos e divisões. Vivemos em um mundo onde as diferenças de opinião, cultura e crença muitas vezes levam a conflitos e separações. No entanto, Jesus nos chama a sermos pacificadores, a buscar unidade em meio à diversidade e a tratar todos com respeito e dignidade, independentemente de quem sejam ou do que acreditam. Quando escolhemos ver as pessoas através dos olhos de Deus, somos capazes de amá-las como Ele as ama. A oração também desempenha um papel essencial em nossa jornada para refletir o amor de Jesus. Por meio da oração, somos fortalecidos, guiados e renovados. Quando passamos tempo em comunhão com Deus, somos transformados à imagem de Cristo e capacitamos a viver de acordo com sua vontade. A oração também nos ensina a confiar em Deus em todas as áreas de nossas vidas, sabendo que Ele é fiel para suprir nossas necessidades e nos guiar em meio às adversidades. Outra dimensão importante do amor cristão é o perdão. Perdoar não é fácil, especialmente quando ficamos profundamente feridos. Mas o perdão é um ato poderoso que nos liberta do peso do ressentimento e nos permite experimentar a paz de Deus. Jesus nos deu o maior exemplo de perdão quando, na cruz, Ele orou por aqueles que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Quando escolhemos perdoar, estamos seguindo seus passos e permitindo que seu amor cure nosso coração. O amor de Jesus também nos desafia a sermos generosos. Isso não significa apenas compartilhar bens materiais, mas também nosso tempo, talentos e energia. Quando somos generosos, refletimos o coração de Deus, que é abundantemente generoso conosco. Pequenos atos de generosidade podem causar um impacto profundo na vida de outras pessoas e ser um testemunho do amor de Cristo. Ao vivermos essas verdades, nos tornamos instrumentos de Deus para transformar o mundo. O amor de Jesus tem o poder de curar feridas, restaurar relações e trazer esperança para aqueles que estão perdidos. Quando escolhemos viver de acordo com o seu exemplo, somos luz em meio à escuridão e sal que dá sabor ao mundo. Por fim, refletir sobre o amor de Jesus é um processo contínuo. Nenhum de nós é perfeito e todos estamos em uma jornada de crescimento espiritual. Haverá momentos em que falhamos, mas a graça de Deus está sempre disponível para nos levantar e nos ajudar a continuar. Que possamos, a cada dia, nos comprometer a amar mais,
perdoar mais e servir mais, sabendo que estamos caminhando na direção certa. Que o amor de Jesus seja a base de nossas vidas, a motivação por trás de nossas ações e a luz que guia nosso caminho. E que, através de nossa fidelidade a Ele, possamos ser testemunhas vivas de Sua graça e bondade, inspirando outros a conhecer e experimentar o Seu amor transformador.